Meus queridos, eu fiz uma simulação aqui de renda variável e renda fixa e confesso pra você que eu fiquei triste. Que algumas coisas que eu te falo aqui vão cair por terra. E eu fiz essa simulação justamente nos últimos 20 anos para trazer a verdade. Porque se a verdade muda e o que eu ensino muda, eu vou trazer para vocês um novo ensinamento. Não tem jeito. Aqui sempre será o melhor canal de investimentos para você aprender tudo que você precisa aprender sobre bolsa de valores, renda fixa, criptomoedas e tudo. Então, qual foi o intuito deste estudo? Eu peguei as 10 maiores pagadoras de dividendos, inclusive você pode pesquisar aí as 10 maiores pagadoras de dividendos nos últimos 10 anos. E aí, o que eu fiz? Para poder aumentar ainda mais a assertividade do nosso estudo, eu peguei essas ações e joguei isso por 20 anos. Então, você vai ver que tem algumas empresas que não existiam há 20 anos atrás. E mesmo assim eu fiz essa simulação. Elas não tinham ticker na bolsa de valores ainda. Mesmo assim eu fiz essa simulação. E ao mesmo tempo, desses 20 anos investindo em ações, eu peguei esse mesmo dinheiro que eu investi em ações e investi em renda fixa do Tesouro Selic, o comunzão, que rende pra caramba no Brasil. E vamos ver o que deu de diferença? E aí, qual foi o critério para fazer essa simulação? Não usei aporte mensal, então todos os meses eu ficava investindo? Não, durante esses 20 anos eu fiz só um aporte único e grande para facilitar o seu entendimento. Porque se aconteceu isso no aporte único, vai acontecer também nos aportes mensais, até mais potencializado. Beleza? Então o que eu fiz? Eu peguei 1 milhão, eu sei, eu também não tenho ainda, vou ter um dia, mas ainda não tenho. Peguei 1 milhão e investi em renda variável nas 10 maiores pagadoras de dividendos dos últimos 10 anos, joguei isso para 20 anos, coloquei elas lá, 1 milhão, 100 mil reais em cada empresa, e a mesma coisa eu fiz com a renda fixa, coloquei 1 milhão em Tesouro Selic, beleza? E aí pirem para esse resultado. Olha isso aqui. As ações transformaram 1 milhão em 7,7 milhões. E a renda fixa, meu querido, transformou 1 milhão de reais em 9 milhões. E aí agora todo mundo pode bater na mesa, bate aí. Léo, o que você falou estava errado. Compensa muito mais investir em renda fixa. E cara, deu uma diferencinha grande, né? De 1,3 milhões de diferença. O que eu vou fazer agora? E aí a gente entra numa parte linda dos investimentos. Linda da bolsa. Linda da renda variável. São 3 principais pontos. Eu vou falar sobre 2 nesse vídeo. E um fica para outro dia, quando eu fizer uma outra simulação gigantesca. Beleza? Então, esses 2 pontos que a gente vai citar nesse vídeo é valorização de cota e pagamento de dividendos. Então, as ações, quando eu te mostrei aqui os 7,7 milhões, eu estou te mostrando o quê? Eu estou te mostrando a valorização dessas ações. E aí, presta atenção agora, porque sua cabeça vai explodir de uma vez por todas. Você nunca mais vai ter essa dúvida entre será que compensa eu investir em renda fixa ou será que compensa eu investir em renda variável? E cara, eu me surpreendi com o resultado. Então, tira esse tempinho de 10, 15 minutos aí para você entender o estudo e, sem sombra de dúvidas, ter a certeza de onde você vai colocar o seu dinheiro suado. Pô, você trabalha para ganhar o dinheiro, aí você vai colocar num lugar onde rende menos? Com isso aqui você vai ter a certeza de onde está rendendo mais, tá? Então, as 10 empresas mais pagadoras de dividendos nos últimos 10 anos, tá? Eu peguei, fiz a simulação com 20 anos, mas não são todas as empresas que estão aqui que existiam há 20 anos atrás. Logo, existiam, entre aspas, né? Não existiam na bolsa. Elas já existiam, mas ainda não tinha entrado na bolsa. Algumas. Então eu fiz essa simulação e sim, a renda variável ficou prejudicada por conta disso. Em alguns momentos não tinha rendimento porque a ação não existia. Enquanto isso, o juro estava rendendo, né? Então vamos lá. Eu peguei aqui essas 10 ações que foram Auren, que era a antiga CESP, né? Agora trocou o nome. Taesa, Comgás, Copasa, Semig, Banrisul, Banco do Brasil, ABC, Endi e Santander. Perceba um detalhe muito importante que eu sempre falo nos vídeos. Olha quantos bancos existem aqui nessas 10 maiores pagadoras de dividendos. 1 banco, 2, 3, 4 bancos. 4 bancos. Das 10 empresas, 4 são bancos. E quantas empresas de energia? Olha isso. Endi, Semig, Taesa e Auren. Cara, são 4 bancos e 4 energias. Se você vai investir na renda variável, presta atenção, se você vai investir na renda variável e quer ganhar dividendos, você quer viver de dividendos com a renda variável, quais são, olhando para os últimos 20 anos, quais são as maiores empresas para você investir? Quais são as empresas, qual o setor que você tem que investir? Cara, você tem que ter um banco, você tem que ter empresa de energia elétrica, você tem que ter, senão você não tá investindo para dividendos. Não tá. E ali tem Comgás e Copasa, que são de saneamento e utilidade pública também, né? A Comgás também é algo para utilidade pública e que paga muito dividendo. Beleza? Então, este aqui foi uma cotação que eu encontrei de 2013 que servia para todas, porque tem algumas aqui que realmente antes de 2013 não existiam, né? Então, apesar da renda variável ficar com esse probleminha aí, mesmo assim eu decidi seguir com a simulação justamente para você ver
ver se a renda variável, se a gente colocar, já que eu falo tão bem dela, ela mesmo em desvantagem deveria ganhar. E você viu que na valorização não ganhou, né? Então olha só, a variação de cota da Auren, por exemplo, foi de 3,63 para 11,99, variação de cota de 230%. Um CAGR dos últimos 10 anos, o CAGR é o rendimento por ano, foi de 12,69. Então você vê aqui que os rendimentos por ano dessas empresas foram bons, de valorização de cota, não estamos falando do quanto que ela pagou ainda. 12%, 19, 20, 23, 12, 28, 12, 8 aqui, o ABC foi o que menos rendeu durante esse período, né? Teve ali 117% de valorização durante esse período, 21% a Indy e o Santander 17%. E quanto que rendeu a taxa Selic? Cara, a trabalheira que eu tive pra fazer esse vídeo, se você não deixar um like nesse vídeo, você tá brincando comigo, né? Não é possível. Peguei todas as taxas Selic desde 2003 pra gente simular durante 20 anos. Então, até aqui os últimos 3 meses de 2024 tá aí. E qual foi a média? A média foi de 11,53. Então, o que quer dizer isso aqui? Se eu investir na taxa Selic, o meu dinheiro vai render por ano 11,53. Se eu investir na renda variável, vai variar muito. Vai ter empresa que vai valorizar 12 por ano, 19, vai ter que vai valorizar 13, vai ter algumas que vai valorizar até negativo, talvez. Aqui não tem negativo, porque normalmente, no longo prazo, se você investe em boas empresas, elas sempre vão variar positivamente, né? Você consegue ver aqui que praticamente todas na verdade, têm uma valorização acima de 100%. Todas dobraram pelo menos seu capital, né? Beleza. Ponto importante. Quando eu clico aqui em provento, você vai ver que o saldo bruto é 7,7 e aqui o saldo bruto, né, da renda fixa foi 9. Cara, tem uma diferença grande aí, né? Mas quando você olha aqui no Investidor 10, que eu coloquei aqui para fazer essa simulação, você consegue perceber que o valor aplicado foi de 3,2 milhões. Léo, você tá roubando de mim aí? Tá colocando 3,2 milhões na renda variável e 1 milhão só na renda fixa, só para tentar diminuir ali. A renda fixa era para ser muito melhor. Não, porque aqui nos lançamentos, quando você vai ver aqui os lançamentos, você vai ver que nas ações tem muito bônus, bonificação. Então a CEMIG deu bonificação. E isso entra como, entre aspas, compra. Então você vai ver aqui que os meus lançamentos de verdade foram 100 mil reais. Foram 1 milhão mesmo, ó. Um aqui de 100 mil, 2 de 100 mil, 3 de 100 mil, 4 de 100 mil, 5 de 100 mil, 6 de 100 mil, 7 de 100 mil, 8 de 100 mil, 9 de 100 mil, 10 de 100 mil. Então foi 1 milhão de reais aportado. Logo no ano de 2007, olha só, a CEMIG deu uma bonificação de 1,5 milhão. Então ela fez uma baita bonificação. A gente tinha uma posição grande aqui, porque a gente aportou 100 mil, e ela fez a bonificação ali absurda. E depois teve outras bonificações, né? A CEMIG, por exemplo, foi a que mais fez bonificação na nossa carteira lá. Bonificação de 26, de 100 mil, de 200. Aí a Santander aqui fez uma bonificação de 6 mil, a Indy de 80, a CEMIG mais, a Auren aqui teve uma conversão, né? Então não mudou nada, ó. Foi como se fosse uma venda da acesso para compra da Auren, só trocou o nome, né? Então não mudou nada. E a CEMIG ainda fez mais uma bonificação aqui em 2022, referente aí a 180 mil. Então, o nosso saldo aplicado ficou como 3,2 milhões, mas na verdade o que saiu do nosso bolso foi 1 milhão. Isso aqui é porque se você fosse vender tudo que você tem agora, daria 3,2 milhões só do que teoricamente saiu de dentro do seu bolso por conta das bonificações. E as bonificações entram como tipo de ordem de compra, então ela entra aqui no valor aplicado. Mas qual que é o meu saldo bruto se eu fosse vender tudo hoje? 7,7 milhões, beleza? E aqui, ó, você consegue ver as ações. Olha lá, a CEMIG, ela foi a única que desvalorizou nos últimos 20 anos, tá? Aqui é a simulação dos 20 anos. A Engie valorizou 600%, o Banrisul lá 1000%, a Copasa 700%, Comgás 600%, Banco do Brasil 400%, enfim, todas as valorizações aqui positivas. Você consegue ver que a CEMIG se tornou a maior posição da carteira, mesmo tendo desvalorizado em sua valorização de cota. Por quê? Porque ela fez muita bonificação. Então, quando você vê aqui meu lançamento de CEMIG, olha só, eu comprei 27 mil ações a um preço unitário de 3,67. Então gastei 100 mil para comprar 27 ações. Só que agora quantas ações eu tenho de CEMIG? Olha lá, 27 mil? Não, 156 mil de tanta bonificação que teve, né? Tanta bonificação que teve. E por isso o meu saldo na CEMIG aumentou. Beleza? Então, fechou, Léo. Eu entendi a variação. A renda variável perdeu para a renda fixa. Beleza, você entendeu tudo. Tudo bem. Só que na renda variável a gente tem um ponto, um detalhezinho que é o porquê a gente investe, que é, além da valorização, os dividendos. O terceiro ponto é a inflação, que a gente vai falar em outro vídeo. Mas guarde e anota esses 3 pontos, tá? 2 pontos desse vídeo, valorização de cota. Eu te mostrei aqui
na valorização, a renda variável perdeu. O segundo ponto é dividendos. E nos dividendos eu nem te mostrei ainda o dividendo da renda variável, né, gente? Eu vou te mostrar isso agora, você vai ficar, meu Deus do céu, Léo, não faz sentido. E o terceiro ponto é IPCA, que as ações dos fundos imobiliários, em geral, repassam o IPCA. E a renda fixa não. Então, renda fixa é rendimento nominal. Dividendo normalmente é dividendo, não tô falando valorização de cota. Dividendo é rendimento real, se a empresa consegue repassar a inflação. Então isso vai ser para um outro vídeo, vou fazer uma outra simulação para você ver qual seria o impacto real no seu investimento, beleza? Então quando a gente entra aqui para proventos, você consegue perceber que o pagamento de proventos de dividendos das empresas durante esse período foi aumentando. Inclusive lá em 2003 não tinha muitas empresas dessa que eu lancei, então não teve muito dividendo pago, mas depois foi tendo muito dividendo. Por exemplo, que em 2014 pagou 600 mil reais de dividendo e no total ficou 6,7 milhões de dividendos. Somado aqui com 7,7 milhões, 6,7 mais 7,7, vamos ver quanto que dá? 6,7 mais 7,7 dá 14,4 milhões. Opa, a renda fixa rendeu 9 milhões e a renda variável 14,4 milhões. Está justo? Ainda não. Agora nós vamos para o Excel, que foi realmente a parte mais trabalhosa do plano aqui que eu tracei para vocês. Por que que não é justo eu só somar o dividendo com a valorização? O meu 1 milhão virou 7,7, eu entendi até aí. E aí o dividendo caiu na minha conta. E por que que não é certo eu somar o 7,7 com o 6,7 aqui? Por quê? Porque esse dividendo que caiu na sua conta, ele está no seu bolso, parado. Ele não está rendendo. Ele é isento de imposto de renda, perfeito. E ele não tá rendendo. Então é injusto eu só somar. Se a renda fixa ficou lá rendendo juros sobre juros e eu nunca tirei nada desse dinheiro, eu também não posso tirar da renda variável. E esse dinheiro que cai na minha conta, eu tenho que minimamente colocar ele para render do mesmo tanto que está rendendo a renda fixa. Então eu minimamente tenho que pegar o meu dividendo. A estratégia mais básica que existe é pegar o meu dividendo que eu estou recebendo e colocar no Tesouro Selic, porque aí vai render a mesma coisa que um investidor de renda fixa renderia também. Só que esse é o plano correto? Esse é o plano que o Kraken defende, que é a minha metodologia de investimento? Não. O que eu defendo? Você pegar os seus dividendos e reaportar nas ações. O estudo ficaria gigantesco, então eu não vou mostrar isso aqui agora, mas eu vou mostrar para você a diferença que faz você não reinvestir o dividendo e reinvestir o dividendo, mesmo que seja só na renda fixa. Então eu vou deixar essa planilha aqui para vocês vão poder ver aqui tudo que eu fiz, né? Toda a parte aqui das ações, toda a parte de renda fixa e aqui na segunda parte, tá? De juros versus dividendos. Por que é melhor eu receber dividendos do que juros? Por quê, Léo? Quando você entra aqui na sua calculadora, você vê lá o juros subindo, né? E aí você vai vendo aqui ano após ano o rendimento ali de 11,62% ao ano. Então aqui eu até roubei um pouquinho para renda fixa, né? Porque não deu para mim colocar 11,53, se eu coloco 1,91 fica 11,48 e aí é melhor dar uma diferença para cima do que para baixo, né? Então ficou lá 11,62% de rendimento ao ano, acima da média, tá? 0,1% acima da média. E aqui é o rendimento que ela vai entregar. Então no primeiro ano vai render 116 mil, no segundo ano vai render ali no total 245 mil, até lá no 20º ano que vai dar ali 9 milhões, beleza? Até aí tudo bem. Então quando a gente entra aqui na nossa planilha, eu coloquei e plotei aqui todos os dividendos recebidos das empresas. Então aqui ó, 20 mil no primeiro mês, igualzinho tá aqui no Investidor 10, ó, 20 mil no primeiro mês, no segundo mês 77, depois 239, tá tudo aqui bem bonitinho, beleza? No final, no total foi 6,5 milhões de dividendos recebidos. Uai, Léo, por que aqui tá 6,7? Porque aqui também soma um pouquinho de 2024 e de 2025, eu tô levando em consideração só até 2023 pra gente ter o ano fechado, tá? Então tá só 2023. Beleza. Os juros recebidos foi maior, foi 8 milhões, que a gente investiu 1 milhão, ficou com 9 milhões no final, então foi 8 milhões de juros. Eu coloquei aqui também todo o juro que você recebeu por ano. Então no primeiro ano 116 mil, depois no segundo ano 129, 144 e assim por diante. Você consegue perceber que na renda fixa ele tem um rendimento crescente, ó, 116, 129, 144, 161, 180, 260. Então você vê que vai aumentando, né? Enquanto na renda variável não. Na renda variável tem uns anos que dá mais, uns anos que dá menos. Por exemplo, aqui nesse ano deu 596 e no outro ano, teoricamente na renda fixa aumentou de 348 para 389. Na renda variável não, deu uma diminuída. Então tem seus ônus e bônus. Beleza? Só que aí, pra gente fazer o negócio ficar justo, porque senão foi injusto, mesmo na injustiça, a renda variável já ganhou. Você viu, né? Deu 14,4 milhões versus 9 milhões, 5,4 milhões a mais. Pra você que achou a diferença do peguinha que eu fiz ali no começo, de 1,3 milhões do rendimento de variação de cota, ser muito pra renda fixa,
Agora não tem nem discussão, se a gente só somar o dividendo com a valorização de cota, vai dar uma diferença de 5,4 milhões. Então aqui a gente já poderia encerrar o vídeo falando que a renda variável vale muito mais a pena. Mas ainda tá muito injusto para a renda variável, sabia? Porque esses 8 milhões aqui de juros, esse juro aqui que caiu no primeiro ano, ele fica reinvestido e ele rende no segundo ano. Então você vai ver que o juro acumulado ele só vai aumentando, Então o juro do primeiro ano serve como base para calcular o juro do segundo, que serve como base para calcular o juro do terceiro e assim por diante, é juros sobre juros. E no dividendo, isso acontece? Não, os 20 mil reais ali, eles não estão valorizando, porque caiu no seu bolso e é como se a gente está nessa simulação que a gente está fazendo, sem ajustar os dividendos, a gente está fingindo que você gastou 6 milhões ou que você deixou os 6 milhões parados sem render nada. E não é essa a intenção. Então a gente tem duas opções aqui agora para terminar a simulação. Primeira opção, a gente ajusta os dividendos, colocando esse dividendo para render do mesmo tanto que rende o juro. Então a gente pega esse dividendo, caiu 20 mil esse ano, no meu bolso aqui de dividendo. Eu vou lá, coloco no Tesouro Selic. Ah, agora neste ano aqui caiu 70, né? 77 que foi no segundo ano. Eu vou pegar o meu dividendo que caiu no meu bolso, tá no meu bolso, isento de imposto de renda. Então eu vou lá e coloco agora na renda fixa e vou fazendo a mesma coisa todos os anos para mim colocar o dividendo para render e enquanto isso as minhas ações estão rendendo lá, valorizando também. Então tudo que as minhas ações valorizar, ótimo, valorizou de 1 para 7 milhões, né? E tudo que ela me pagou durante esse período de valorização, eu tô colocando ele para render também. Essa é a primeira opção, ajuste dos dividendos, que tá aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês. A segunda opção é a seguinte, eu tenho que levar em consideração dos juros recebidos a parte líquida, ou seja, eu tenho que tirar o imposto de renda. Porque se eu quero comparar que o dividendo está parado, eu tenho que deixar esse dinheiro rendendo e todo ano eu tirar essa diferença que ficou e colocar ela parada também na renda fixa. Então a gente tem duas opções. Ou pegar o rendimento da renda fixa e colocar ele parado também. Então todo ano eu faço um saque da renda fixa e coloco o dinheiro parado para não render nada. Ou eu pego o dividendo que eu estou recebendo, que está parado, e coloco para render. Duas opções básicas. E eu fiz as duas simulações aqui para você ver. Então no primeiro ponto, presta atenção, olha só, o dividendo recebido e o juro recebido por ano. Tá bem aqui, né? O juro recebido por ano. E aqui, o dividendo recebido por ano, eu só peguei esses dados e joguei aqui. Então, essas duas fórmulas aqui tá tranquilo, beleza? Aí o juro líquido. O que é o juro líquido? Eu tô fazendo aqui a retirada desse juro por ano. Então, por ano, a gente vê a tabela regressiva. Digita aí no Google, a tabela regressiva de imposto de renda. Ó, você clica ali, você vai ver, vai ter acesso a essa tabela aqui, ó. Até 6 meses, você paga 22,5%. De 6 meses a um ano, 20%. Então, a gente vai tirar em um ano, a gente tem que cobrar 20% de imposto de renda sobre a renda fixa. Então, esse 116 mil, se ele tiver no meu bolso, não vai ser 116 mil. Vai ser quanto? Vai ser 92 mil. Por quê? Porque eu tenho que tirar 20% de imposto de renda, ou seja, eu tenho que considerar apenas 80% deste valor. E eu fiz isso aqui tudo para todos os anos. Então presta atenção, olha que loucura, porque o juro recebido não é a mesma coisa que você vai utilizar. Você está investindo para aposentar. Em algum momento você vai ter que tirar esse dinheiro de lá. Quando você tira, você tem que pagar imposto de renda. Você poderia tirar depois de 2 anos, que dá a alíquota mínima? Poderia. E você pode fazer isso também na renda variável, ficar reinvestindo seu dividendo sem precisar utilizar por mais de 2 anos, beleza? Até aí tudo bem. Só que aqui para ficar justa a simulação, como eu estou recebendo os dividendos anuais, eu vou tirar também aqui o juro anual. Então eu vou cobrar 20% de imposto de renda aqui. Perfeito? Então, 116 mil no primeiro ano de recebimento vai virar 92 mil. O 129 vai virar 103. O 144 vai virar 115 e assim por diante. Logo, quando eu somo todo o juro líquido, perceba, que o dividendo, se eu for levar, porque o dividendo é líquido, ele é isento de imposto de renda, não preciso cobrar imposto de renda. Perceba que se eu pegar aqui o juro, mesmo colocando ele para render, todo ano colocando ele para render, só que eu tiro e coloco de novo só para poder ficar justa a simulação, né? Eu tiro, pago os 20% de imposto e coloco de novo para poder fazer a simulação. Logo, você vê aqui que o rendimento foi menor. Renda fixa perdeu em mais um ponto, né? E aí aqui agora a gente vai para a diferença bruta e a diferença líquida. O que é isso? A diferença bruta é quando eu pego só o juro recebido sem tirar o imposto de renda e diminuo aqui pelo dividendo recebido. Então você consegue perceber que durante esses 20 anos, a renda variável, ela ganhou da renda fixa em apenas 7 anos. Em apenas 7 anos que ela ganhou. Nos outros 13, ela perdeu. Por quê? Porque o juro rendeu mais, ó. Então aqui 116, enquanto a renda fixa rendeu 116, a renda variável rendeu só 77 de dividendos, né? Então a diferença foi 38 mil, que a renda fixa rendeu a mais. Quando a gente leva em consideração a diferença líquida, ou seja, eu estou tirando agora os juros líquidos, estou cobrando o imposto de renda, porque para esse dinheiro vir para mim, tem que pagar imposto de renda, não tem como a gente boicotar isso aí. Então, a diferença líquida, quando eu levo em consideração, olha só que loucura. E agora aqui você vai mudar de uma vez por todas aqui sua mentalidade. Se eu levo em consideração a diferença bruta, o imposto de renda vai render 1.485.000 a mais do que a renda variável, só considerando os dividendos.
esquece a valorização dos ativos, que a valorização não estamos levando em conta aqui. Se a gente levar em conta, a gente amassa a renda fixa. Mas levando em consideração apenas os dividendos, a renda fixa ganharia de 1.485 milhões. Beleza? Quando a gente leva em consideração a diferença líquida, que aí eu tô cobrando imposto de renda, a renda variável fica ganhando, porque a renda fixa vai render só 6,4 milhões e a renda variável vai pagar de dividendo 6,5, ou seja, a renda fixa vai perder em 116 mil. Léo, eu entendi, a renda fixa vai perder mesmo se eu cobrar um imposto de renda, isso era óbvio, né, desde o começo, porque senão não daria aula aqui de bolsa de valores. Léo, então faz o seguinte, eu não vou usar esse dinheiro, não vou usar isso para renda passiva mensal, não vou usar isso para nada, esse dinheiro que tá na renda fixa. Eu vou deixar lá, vai passar pro meu filho, eu não vou mexer nesse dinheiro não. Então você vai ter 9 milhões mesmo, não vai fazer diferença nenhuma ali, porque o juro vai comer juro sobre juro, você não vai tirar, não vai pagar imposto de renda nem nada. Só que se a gente for fazer essa simulação para renda fixa, a gente tem que ajustar o dividendo. Então o dividendo recebido, ele tem que render também para taxa Selic. É como se você recebia, ó, recebi 20 mil, eu vou lá e coloco o Tesouro Selic. No próximo ano, recebi 70 mil, vou lá e coloco no Tesouro Selic. Agora no próximo ano, 2005, recebi 249 mil, vou lá e coloco no Tesouro Selic. Porque aí a gente pega a valorização do ativo na bolsa de valor e o dividendo que ele paga, eu não deixo ele parado sem fazer nada, eu coloco ele para render também. E aí, pasmem, se eu pegar aqui os 20 mil e colocar para render, dá 22 mil, é 11% de rendimento, 11,53%. Aqui na renda fixa eu até coloquei 11,62%, né? E aqui na renda variável eu coloquei 11,53%, que é a média mesmo da taxa Selic. Se a gente olhar aqui a média da taxa Selic, né? Lembra? 11,53%. Então os 20 mil no primeiro ano viraria 22. Aí no segundo ano eu ia colocar mais 77 mil. Agora vai render 22 mais 77, ficou 111. E aí fazendo isso durante os anos inteiros, olha isso aqui, os 6,5 milhões de dividendo que estavam parado, se eu colocar ele para render no Tesouro Selic, ele vai valer 20 milhões. E agora entenda o porquê que a renda variável rende tanto a mais do que a renda fixa. Presta atenção, primeiro ponto, valorização de cota. O seu título lá, ele não valoriza, ele só rende juros. Na renda variável, o ativo valoriza. O Banco do Brasil que valia 3, agora vale 30, quase 60. Então tem a valorização da cota e os juros, entre aspas, que a gente chama de dividendo nas ações, que é o quanto que a ação teve de lucro, ela reparte esse lucro com você. E esse dividendo é isento de imposto de renda, ou seja, você pode usar para renda passiva mensal, para você usar para gastar, ou se você não quer gastar, você pode reinvestir nas ações, ou pegar esse dinheiro e aqui para facilitar a simulação, coloquei na renda fixa mesmo. Então são dois tipos de rendimento. Eu tenho um rendimento com a valorização da cota e com os dividendos, enquanto aqui eu só tenho rendimento de juro na renda fixa. Então por isso que a renda variável rende tanto se você sabe escolher seus ativos, né? Se eu colocar ativo ruim aqui, você perdeu o dinheiro. Se você sabe investir, você tem um mínimo de conhecimento. Se você assiste os vídeos desse canal, cara, você vai ter um rendimento absurdo. Então eu até deixei para fazer o ajuste final com vocês aqui ao vivo. Então o rendimento dos dividendos foi quanto? 20 milhões, 20,8 milhões. Tem alguma conversa para renda variável? Não tem conversa. Só dos dividendos, se eu reajustar os dividendos, vai ser 20,8 milhões contra 9 milhões. Não tem conversa. Porém, foi só isso? Não, eu tenho que levar em consideração também a valorização total, que ficou de 7,7 milhões. Então vamos colocar aqui, ó, 7,7 milhões. Então, o total, o retorno total que a gente chama nas ações, ó, retorno total, que é o pagamento dos dividendos mais a valorização da cota, olha lá, deu 28,5 milhões, investindo apenas nas maiores pagadoras de dividendos. Eu estou investindo só nas maiores pagadoras de dividendos. Por que eu dei essa pausa? Porque se você coloca o método Kraken para funcionar, e essa será uma outra simulação que eu já estou construindo aqui, olha só as carteiras, Kraken retrospectiva, foco de aposentadoria e o Kraken focado na aposentadoria, que é o meu método de alocação, você vai ficar maluco. Você vai ficar maluco. Então, rendimento da renda variável, o editor colocou aí, ó, 28.535 mil. Loucura. Rendimento da renda fixa. Coloca aí, editor, coloca aí. Olha isso aqui, 9,88 milhões. Uma diferença absurda de renda fixa. Olha lá quanto que rendeu a renda fixa. Foi esse valor, né? A diferença foi absurda de quanto? Vamos colocar aqui, ó, 28 milhões menos 9 milhões. Uma diferença pequenininha de 19,4 milhões no mesmo período de 20 anos, investindo a mesma quantidade que foi 1 milhão de aporte inicial. Léo, quer dizer que se eu não aportasse 1 milhão inicial, mas se eu tivesse aportando R$150 por mês, a diferença seria gritante também? Também. Se você investir em boas ações, sim. E é por isso que eu me esforço tanto e dou 320% da minha força aqui para te ensinar a investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs, para você compor o seu Kraken.
caixa a gente precisa ter, a gente precisa investir em renda fixa? Precisamos também, mas é uma pequena parcelinha da nossa carteira. A renda fixa, ela não tem o objetivo de te aposentar, ela é muito ineficiente para te aposentar. Tira isso da sua cabeça, tem gente que coloca isso na sua cabeça. Esses dias para trás eu vi um Reels, desculpa, né, não posso falar o sexo, mas eu vi uma pessoa lá falando que, pô, o fundo imobiliário e as ações rendem menos do que o Tesouro Selic. Ai, quebra o meu coração, cara, porque isso é desinformação. Aí eu tô dando duro aqui pra... Não, ficou errado isso aqui, né? Ficou estranho. Aí eu tô me esforçando aqui pra poder fazer tudo pra você aprender. Chega alguém aí, porque é mais fácil, renda fixa é mais fácil. Se você colocar seu dinheirinho lá e acabou. Aí você fica convencido por conta da comodidade. E aí pronto, você abandona o que realmente dá dinheiro, né? Te mostrei aqui, tintim por tintim, o quanto a mais de dinheiro ele te dá. Vamos até fazer em porcentagem. Dá só uma diferencinha de 313,96% a mais de rendimento. E aí você que tem que decidir se você quer sentar a bunda na cadeira e estudar, abrir os últimos 10 vídeos do canal, 10 vídeos, só nos últimos 10 você vai aprender pra caramba. Se você quer realmente fazer um curso pago de 3 mil reais, olha só o que eu tô falando, hein? Quer fazer um curso pago de 3 mil reais? Não precisa pagar, é só você abrir os últimos 60 vídeos do canal. Eu te garanto que você vai aprender mais do que o curso pago de 3 mil reais, que você vê várias vezes por aí. Então, fique esperto com isso, não joga, cara, não joga a oportunidade que você tem de ter conhecimento fora, só porque é difícil. Pô, é difícil mesmo, se fosse fácil todo mundo conseguia. Por isso que tem pouca gente ganhando. Então, você tem que ser o primeiro da sua família, se não existe ninguém ainda, você tem que ser o primeiro da sua família a fazer isso. Você tem que ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu me sinto na obrigação de te ensinar, porque eu aprendi e vejo que, pô, é realmente assim absurdo você não colocar o seu dinheiro para render em ações e fundos imobiliários, na bolsa de valor em geral. Não faz sentido, porque senão você não vai conseguir realmente se aposentar com dignidade. Infelizmente, depender do INSS. E é isso. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A simulação ficou absurda, né? Foi muito difícil de fazer. Então considere deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, porque com certeza amanhã terá mais um vídeo excepcional.